Yuta ou Sukuna? Quem tem a melhor expansão de domínio? Essa é a resposta que eu vou te dar nesse vídeo, com spoilers. Fala fã de Jujutsu, Charles Barros aqui. A expansão de domínio do Yuta Okkotsu finalmente apareceu, e o nosso querido Xamã já usou ela contra o Rei das Maldições. Só que uma fala dele já mostrou que ele tá com medo do Sukuna puxar o seu domínio sem barreiras e virar o jogo. Mas será que esse medo tem fundamento? O puro amor mútuo pode superar o Santuário Malévolo como o domínio mais poderoso da obra? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro destacar as características e pontos fracos de cada uma das expansões. E já quero começar falando do famoso Santuário Malevolente, um dos mais apelões da obra, Santuário Malévolo. O Santuário Malevolente é a projeção de um templo budista, só que ao invés de cultuar o Buda, ele cultua um demônio, que é uma das representações do próprio Sukuna. O telhado do templo possui chifres e crânios de touros espalhados em cada canto. Ele também possui bocas humanas gigantes, que representam a entrada e a saída, em cada lado do santuário. O chão é inundado com uma água escura e o telhado também carrega pendurado crânios humanos. Dentro do domínio, Sukuna pode fazer cortes como clivar e o desmantelar, livremente em um raio de 200 metros, tanto de forma manual como de forma automática, pré-programada. O vilão geralmente usa o desmantelar para objetos inanimados, como fez cortando vários prédios em Shibuya. Já o clivar, ele usa em feiticeiros, porque ele se adapta de acordo com o nível de energia amaldiçoada do alvo. Fora esses dois ataques, o Sukuna desenvolveu também, com a ajuda do Mahoraga, o corte que corta mundos, e foi com ele inclusive que ele fatiou Gojo e Hajime. No caso da maioria das expansões de domínio, elas funcionam também como uma prisão, já que a sua barreira prende o alvo lá dentro. Nesse caso, a única forma de sair seria sobrepondo a expansão do inimigo com a sua própria expansão mais forte, ou então recebendo ajuda de fora da barreira, já que o lado de fora é sempre mais vulnerável que o lado de dentro. Só que a expansão do Sukuna é diferente, porque ela não cria uma barreira, o que pode parecer uma desvantagem, mas é justamente o contrário. Só o fato dela não ter uma barreira já invalida o uso de qualquer técnica anti-domínio, que evitaria o seu acerto garantido, como um domínio simples, a sexta oca de Vime ou a emoção das flores caídas. Outra vantagem da expansão do Sukuna é o fato dela ser quase impossível de escapar. Mas espera aí, você não acabou de dizer que ela não possui barreira? E se não possui barreira, qualquer um poderia escapar de lá facilmente, certo? Errado. Dentro do domínio, os cortes são dados livremente e em fração de segundo. Então quem quer que seja que tenha caído no Santuário Malévolo vai levar seja um desmantelar ou um clivar, antes mesmo que perceba. Talvez tenha uma velocidade anormal, como o Gojo e o Toji tinham, pode até fazer com que eles tivessem uma chance maior contra esses cortes. Só que o fato deles não saberem de onde eles vêm é que complica tudo. Falando em Toji, outro detalhe interessante é que o Santuário Malévolo também é muito eficaz contra personagens com restrição celestial, como o pai do Megumi, o Amaki Zenin. Em outras palavras, esses dois são imunes a qualquer barreira, justamente por não possuírem energia amaldiçoada. No caso de um domínio com barreira, esses dois poderiam transitar livremente, tanto para fora quanto para dentro. Vimos isso na prática quando o Edo Tecido Toji entrou na expansão de Dagon, e com a Amaki no arco da colônia de Sakurojima. Nesse caso, os efeitos de acerto garantido também não funcionam neles, pelo fato deles também não possuírem energia amaldiçoada. Só que nada disso se aplica ao domínio do Sukuna, que não possui barreira. E por Maki e Toji, por exemplo, serem tratados como objeto inanimado, bastaria o Rei das Maldições usar o acerto garantido no desmantelar, e seria fim de jogo. É por isso que esse combo do Sukuna com o clivar ou desmantelar dentro do Santuário Malévolo é tão bom, e tem razão do Yuta estar preocupado. Outra característica forte do domínio do Sukuna é o seu refino e poder de se adaptar às mais diversas situações, o que coloca ele de cara entre os mais poderosos de Jujutsu Kaisen. O próprio Satoru Gojo já falou que quando dois domínios se expandem ao mesmo tempo e colidem, só o mais refinado prevalece, engolindo o outro no processo. Mas como o domínio do Sukuna evoluiu a esse ponto? Isso talvez seja por causa do voto vinculativo que o Rei das Maldições fez, em troca da ausência de barreiras. E por causa disso, ele ganhou uma área de atuação de acerto garantido de até 200 metros de raio. Com todas essas características, é normal pensar que o Santuário Malévolo é o mais forte de toda a obra, certo? Não exatamente, porque conhecemos um novo domínio que pode rivalizar com o do Sukuna, e talvez até vencê-lo. Então antes de bater o martelo, vamos conhecer e analisar como funciona o domínio do Yuta Okkotsu, Puro Amor Mútuo. O novo domínio do Yuta foi batizado de Puro Amor Mútuo, e ele é caracterizado por um cenário pós-apocalíptico, com vários escombros de prédios e centenas de espadas fincadas nesses escombros. Tenho certeza que o estilo dessa expansão foi criado especialmente para limitar a mobilidade do alvo dentro dela. É tanto que o Sukuna, que possui uma velocidade absurda, não conseguiu mais se movimentar livremente dentro desse domínio, como fazia lá fora. De longe, o que mais chama a atenção nesse domínio são as katanas fincadas no chão, e a quantidade absurda delas no cenário. Acredite, eu tentei contar todas, só que eu acabei me perdendo antes mesmo de chegar no número 100. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que tem pelo menos 200 espadas ali. Porém, a quantidade delas pode até ser infinita, se a gente pensar na possibilidade das técnicas usadas reaparecerem dentro do cenário depois de usadas. Sem falar da escada de Jacó, a técnica do anjo que foi usada logo no início, como acerto garantido da expansão, e só não derrubou o Sukuna porque ele se defendeu com a sexta oca de Vime. Lembrando que lá atrás, essa técnica já foi usada pelo anjo contra o vilão, e fez ele gemer de dor, então ela seria bem efetiva
objetivo aqui. É tanto que o Sukuna ocupa 2 de seus braços para continuar evitando ela. O interessante é que o capítulo 250 confirmou que em cada uma daquelas espadas residia uma técnica única, que pode ser usada pelo Xamã, assim que ele empunha a katana. Porém, o Yuta não consegue saber qual técnica copiada está em cada espada, já que elas são idênticas à sua katana original. A única forma de saber qual técnica está selada em cada espada é empunhando ela, e só o usuário do domínio, no caso o Yuta, que pode usar aquelas técnicas, o que deixa o Yuji, que também está ali, dentro do puro amor mútuo, tendo que se virar apenas com seus próprios poderes. Outra coisa importante desse domínio são aquelas cordas que aparecem ao redor do cenário, que servem não só para selarem as técnicas que estão ali dentro, como impedir que o alvo escape dali. Ou seja, fica claro pela imagem que a expansão do Okutsu é do tipo barreira. Então, na teoria, o Sukuna está preso ali dentro e não vai conseguir sair sem um bom plano. Mas se isso é verdade, como o Itadori entrou? Bom, existem diversas formas de se entrar em um domínio com barreira, como já vimos várias vezes em Jujutsu. Só que aquelas cordas fortificam a barreira, como o próprio Sukuna confirma, e elas não são de brincadeira. Eu tenho certeza que você já viu em algum filme de terror, ou até em outros mangás, um frasco lacrado com cordas e nós nele, e aquilo serve para prender algum demônio dentro daquele recipiente. Aqui é a mesma coisa. Tudo que está dentro do domínio do Yuta está preso ali. Isso inclui o Yuji, a Rika, as técnicas copiadas e, claro, o próprio Sukuna. Essas cordas, inclusive, já foram mostradas em Jujutsu, na saída da sala de treinamento da família Zenin. E por lá, mesmo com a passagem aberta, aquelas cordas impediam que as diversas maldições que estavam ali dentro escapassem. Até mesmo aqueles papéis especiais que guardavam os dedos do Sukuna eram uma espécie de selo prisão. E aqui não é diferente. Por causa disso, o meu palpite é que o Yuta ativou seu domínio já com o Yuji dentro, já que era o plano dele desde o começo enfraquecer o Rei das Maldições para que o Itadori separasse a alma do vilão da do Megumi. Então ele precisava estar ali próximo, desde o momento da ativação da técnica. Outro detalhe importante é que ao usar a técnica imbuída na espada, ela desaparece. E de acordo com o próprio capítulo 250, a espada some, sem deixar claro se ela reaparece de novo em outro lugar. Mas levando em consideração que isso acontece em um espaço ilusório, sem consequências no mundo real, eu diria que a mesma katana volta a aparecer em outro lugar mesmo. Um bom exemplo disso é que o Yuta estava segurando sua espada original antes de ativar o seu domínio, mas ao fazer isso, ele reaparece sem espada nenhuma na mão. Mesmo que a técnica nunca mais pudesse ser usada de novo, isso não seria uma desvantagem, já que a quantidade de katanas ali e técnicas amaldiçoadas naquele cenário é absurda. Sem falar que nada impede que o Yuta possa copiar novas técnicas, como ele faz no final desse mesmo capítulo, emulando o clivar do próprio Sukuna e surpreendendo todo mundo. Com essa, é de se esperar que ele consiga usar até mesmo o ilimitado do Gojo, só que o próprio Sukuna descarta essa possibilidade, dizendo que para usar a técnica do professor, o Yuta precisaria dos 6 olhos também. Isso é algo que ele não pode copiar. Só que mesmo sem isso, só o fato do Yuta usar o clivar e possivelmente poder fazer também o desmantelar, meio que nivela o jogo em questão de poder de domínio, certo? Bom, não é bem assim. Sukuna ou Yuta, quem tem a melhor expansão de domínio? Com todas essas informações, fica claro que a expansão de domínio do Yuta leva vantagem na quantidade de possibilidades de uso. Ela possui uma barreira, e isso torna difícil que qualquer um escape de lá, sem um bom truque na manga. E isso inclui o Sukuna. Por outro lado, por ter uma barreira, o Sukuna pode fazer certas contramedidas para evitar o acerto garantido da técnica. O problema é que o fato do Yuta ter o Yuji, que consegue usar tanto a técnica de troca de almas, quanto o Black Flash, que perturba a alma, deixa o vilão na desvantagem, podendo perder o controle sobre a alma do Megumi a qualquer momento. Lembrando que o controle da alma do Fushiguro é essencial, já que o Kenjaku transferiu o controle da fusão do Tengen com a humanidade para ele. Isso sem falar da Rika, a rainha das maldições, que também está ali dentro do domínio, e faz o papel de um poderoso Shikigami, solando o Sukuna sem deixar ele nem respirar, exatamente como ele fez contra o Gojo, usando o Mahoraga. O mundo dá voltas. Isso tudo, aliado ao fato do Yuta possuir centenas de técnicas à sua disposição, como a fala amaldiçoada do Inumaki, a dobra espacial de Uro, os Shikigamis de Druv, ou até a visão futura do Charles, torna ele um oponente bem mais perigoso para o vilão do que o Gojo foi. Tanto que o Yuta surpreende o Rei das Maldições usando a arma mais poderosa do Santuário Malévolo, o Clivar. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa vantagem, é triste dizer isso, mas o Santuário Malévolo ainda é mais poderoso que o puro amor mútuo. E eu vou te dizer o porquê. Lembra que eu falei no início desse vídeo que o domínio do Sukuna não usa barreiras? Então, isso é crucial para que o domínio do vilão consiga vencer o do Okutsu. E como eu já falei, o próprio Gojo confirma isso, dizendo que em uma batalha de domínios, o mais refinado sempre vence. Isso é lei, e não tem como fugir disso. Nesse caso em específico, de um embate entre o puro amor mútuo e o Santuário Malevolente, mesmo que o domínio do Yuta seja mais refinado, o que eu não acho que seja o caso, a expansão do Rei das Maldições ainda se sobressai, justamente pela ausência da barreira. Como um domínio com barreira é fraco contra ataques externos, basta o Sukuna expandir o seu domínio, e por ele não criar qualquer espaço físico dentro de uma barreira, o seu acerto garantido vai funcionar em toda a extensão do domínio do Yuta, assim engolindo e vencendo ele. Com isso, ele vai poder realizar os seus cortes sem problemas, contra o Yuta, a Rika, o Yuji, qualquer coisa que ele queira fatiar num raio de 200 metros. E é por isso que os feiticeiros
eles estão correndo contra o tempo, porque eles sabem que se o Sukuna usar o Santuário Malevolente, é GG. Nem mesmo o vazio ilimitado do Gojo pôde contra o Santuário Malévolo, quando os dois se enfrentaram, justamente por causa desse fato da barreira, o que fez com que o Satoru precisasse expandir de novo o seu domínio, até que ele voltasse a ser efetivo, evitando o acerto garantido do Sukuna. A única coisa que impede o Rei das Maldições de usar sua expansão agora, nesse cenário, é o dano deixado pelo Gojo em seu cérebro, como confirmado no capítulo 250, mas que ele vem regenerando lentamente ao longo dos últimos capítulos, e para desespero dos xamãs, ele já está quase conseguindo fazer isso. Por isso tudo, que a expansão de domínio do Sukuna é considerada uma anomalia, porque usar um acerto garantido sem levantar uma barreira deveria ser impossível, mas mesmo assim ele consegue fazer isso, como um pintor que consegue pintar uma obra sem a necessidade de um quadro, como o próprio narrador de Jujutsu já falou. Então esse é o veredito. A expansão do Sukuna continua sendo a mais forte de toda a obra, na minha opinião. Só que o plano do Yuta nunca foi colocar sua expansão contra a dele, mas sim imobilizar o Rei das Maldições o máximo possível para que o Itadori consiga separar a alma do vilão da alma do Megumi, antes que ele consiga usar o seu poderoso Santuário Malevolente. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso? O Puro Amor Mútuo é o melhor domínio ou não tem quem tire o título de mais poderoso do Santuário Malevolente do Sukuna? Deixa sua opinião nos comentários e compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de Jujutsu Kaisen. Valeu!